Gente, o que o Inter conseguiu foi um verdadeiro milagre. É por isso que eu estou aqui, com Kopipi ao fundo, falando com vocês, direto da Tailândia. O Inter de Abel Braga conseguiu vencer e conseguiu os resultados paralelos. O Inter conseguiu, no fato e no contexto, escapar daquilo que era quase irreversível, a Série B. Nenhum outro time conseguiu isso, sendo o 18º colocado na classificação, na penúltima rodada. Nenhum. E agora tem o Inter. O que o Inter conseguiu, ele tem áreas de épico, né? E eu quero falar com vocês sobre isso. Como que o Inter conseguiu escapar do rebaixamento? Como que o time que toma 8 gols em 2 jogos vai para a última rodada, consegue uma vitória, né? E muda radicalmente o cenário que estava desenhado. E o grande personagem é Abel Braga. A aura do Abel Braga é impressionante. A gente já falou sobre isso aqui no canal e vai falar de novo, a partir de agora. Que ao longo do domingo, aqui era 2 da manhã, eu estou na Tailândia, né? 2 da manhã, eu comecei a ver o jogo, e os resultados paralelos, e o primeiro tempo terminou, e os resultados estavam ali, e não sei o quê, é o Vitória, é o Ceará, é o Fortaleza, e papapá, e bibibi, e vai, e vem, e muda, e não muda. E o Inter, se a gente pegar o jogo do Inter, é uma coisa muito menor, né? Mas o jogo do Inter, o Inter não sofreu contra o Bragantino, né? O Bragantino não levou grande perigo ao Inter. E o Inter, mesmo terminando o primeiro tempo sem fazer gols, o Inter consegue voltar para a etapa final e faz um gol, e o cara que faz o gol talvez seja predestinado, né? O Mercado, que teve uma lesão, etc., que é um dos líderes do vestiário, que ficou muito tempo fora, fez o gol, que começou a dar um alívio muito grande. O Alan Patrick fez o segundo e logo depois o Carboneiro fez o terceiro. Ali a coisa estava encaminhada, né? Mas a grande questão, eu peço que tu comente aqui embaixo, como que esse time, que foi tão criticado, e tão criticado porque não jogou nada, né, contra o Vasco e contra o São Paulo, como esse time consegue vencer e se impor tanto? A meu ver, tem duas coisas que ajudam a entender, né? Primeiro, a capacidade do Abel de mobilizar o elenco, de mobilizar o grupo. O jogo contra o São Paulo, por não ser no Beira-Rio, ele deixou a desejar nesse critério, né? Nesse aspecto. Como era em Porto Alegre, os colorados e tal, o Abel certamente mexeu com o brio do grupo de jogadores. E os jogadores já sabiam que eles estavam, né, contra a parede. E o outro ponto é que o Abel voltou a uma formação que tinha jogado contra o Santos e que tinha feito um bom jogo contra o Santos, né, um primeiro tempo bom. Então, o técnico ainda era o Ramon Dias. Então, assim, tem um norte ali, né? Mas o Abel está sendo exaltado como o grande nome, porque com certeza, pela história dele, pela trajetória dele dentro do Inter, pelo ato de coloradismo de voltar ao Inter de graça, né? Com 2 jogos só em uma semana, e porque não existe nenhum outro possível personagem dentro do grupo. Porque esse mesmo grupo fez o Inter ir para a pausa do Super Mundial na zona do rebaixamento. Esse mesmo grupo falhou em vários momentos. Então, pela grandeza do Abel e por não ter um outro personagem, é o Abel, mas não tenha nenhuma dúvida, o Abel é o cara, o personagem dessa guinada do Inter, né? E eu disse aqui no canal que nenhum técnico do mundo conseguiria implementar um trabalho em uma semana, mas também não tenho dúvida de que o Abel não implementou um trabalho, né? O que aconteceu no Beira-Rio foi um milagre que só acontece para caras do porte do Abel, né? O Abel tem na trajetória dele, no currículo dele, passagens emblemáticas em que o trabalho dele estava lá, em que o caráter dele estava lá como pessoa, como indivíduo, né? E ele também contou com milagres, né? Ele é um baita de um treinador, ele já anunciou que não vai ficar como técnico, né? Mas nesse domingo a explicação ela está no todo, na aura, num milagre que o Inter conseguiu. O Inter reverteu um cenário que parecia devastador, né? Tanto que o próprio torcedor do Inter entendeu assim. Não tinha 25 mil pessoas no Beira-Rio. Não tinha 25 mil torcedores no Beira-Rio no jogo que valia muito, não só o rebaixamento, mas a saúde financeira do clube,
né, o futuro, né, do clube. E mesmo com tudo isso, o Inter conseguiu reverter. Tem dois caras que me chamam a atenção nessa reta final do Inter, nos últimos jogos, não só contra o São Paulo e contra o Vasco e diante do Bragantino, mas nos últimos jogos. O próprio Gabriel Mercado, que fez gol, com certeza, né, e o Bruno Gomes. Esses dois caras me chamam a atenção, porque o Inter sofreu muito, como diria o Guerrinha, tomou um cagaço, mas se o Inter não caiu, também é pelo empenho desses dois caras. E são dois caras que tiveram uma temporada muito acidentada. O Bruno Gomes demorou muito para voltar a jogar depois de uma séria lesão que teve, né? Então não é à toa que esses caras são símbolos. E não é à toa que o Abel é um símbolo, porque o Abel também vem de fora, assim como o Mercado e o Bruno Gomes, que não participaram de boa parte da temporada, né? Então esses caras, eles têm essa simbologia nessa guinada do Inter. Eu vi alguns comentários na internet colocando de que essa pode ser a batalha dos aflitos do Inter. E eu não sei o que te parece, pode preparar o teu comentário. Essa comparação ela não funciona nem pro Inter nem pro Grêmio, né? Pro Inter, porque a batalha dos aflitos foi jogada num outro contexto, né? Na Série B. E pro Grêmio, porque o que o Grêmio fez contra o Náutico, olha, nunca mais vai se ver no futebol, né? Com todos os expulsos, 2 pênaltis contra, e ainda conseguiu o gol com o Anderson. Olha, então é uma comparação assim, eu entendo, mas eu não concordo. Não concordo, e aí deixo de lado. O que o Inter conseguiu foi uma página épica, um milagre dentro da história dele, Inter. Eu vi o Carlos Ferreira, ex-repórter da Zero Hora, hoje um dos sócios da Padrinho, ele colocou um stories na arquibancada do Beira-Rio e disse: em 99, quando o Palmeiras estava aqui, e agora em 2025 eu estava aqui. Mas eu faço referência a esses stories porque o Carlos ele lembra muito bem que tanto contra o Palmeiras em 99, gol do Dunga, como agora em 2025, a salvação de fato só vem depois dos 30 do segundo tempo. Uma agonia terrível. Uma agonia que parecia que tinha um final óbvio e que deu uma reviravolta. O que a gente leva dessa última rodada? Palmeiras foi time grande, Botafogo foi time grande, né? E o Vitória do Jair Ventura conseguiu um resultado grandioso. O Fortaleza, que fez uma recuperação fantástica com o Palermo, não conseguiu se salvar. E os dois times de Fortaleza caíram. O Ceará pagou o preço por perder para o Inter dentro do Castelão. O Inter venceu o gol do Ricardo Matias, né? Se o Inter não tivesse vencido aquele jogo, o cenário seria completamente diferente. Então, Ceará e Fortaleza rebaixados, junto com o Juventude e com o Sport, o Inter escapa e o Inter sabe, todos sabem, que se não houver uma reformulação muito grande, mas muito grande, não só em nome de jogadores, em comissão técnica, em quem comanda, mas em mentalidade, esse filme vai se repetir. E aí é brincar com fogo, esperar que de novo surja um salvador da pátria, porque o Abel já ganhou do Barcelona, o Abel já livrou o Inter do rebaixamento precisando de uma vitória e 2 resultados paralelos. O que mais querem de Abel Carlos da Silva Braga? Agora, o que ele deve esperar é uma digna homenagem, né? Uma estátua, um busto, sei lá. Tá? Gente, deixa o teu like aí, tá? Cara, eu ainda tô tentando digerir, né, o que o Inter conseguiu. E a definição que eu encontro é essa, um milagre operado pelo Abel Braga. Tá bom? Um grande abraço, gente. Deixa o teu like, te inscreve aí se chegou pela primeira vez no canal. Bora pra cima. Clube de membros, né? Clube do canal aqui. Tem três categorias para te tornar membro do canal aqui. Nessa semana eu volto pro Brasil e a gente começa 2026 antes mesmo da virada do ano. Tá bom? Tô te esperando até a próxima. Valeu, um grande abraço. Tchau.